da TV USP. Bom dia, estamos aqui inicialmente formando a mesa que iniciará os trabalhos do segundo dia do 15º Colóquio, os estudos lexicais em diferentes perspectivas, aqui da Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, coordenado pela professora doutora Ieda Maria Alves, professora titular sênior da Universidade de São Paulo. Estaremos dando início à mesa redonda, que abrirá os trabalhos de hoje. Hoje é dia 13 de dezembro de 2023, 9h04. A mesa redonda é intitulada Léxico e Ensino. Está prevista para início 9 às 10h40. Então, quaisquer minutos que a gente tenha fora serão descontados, mas a gente pede para que seja respeitado o tempo. Em virtude da quantidade de trabalhos, nós procuramos colocar sempre o máximo de trabalhos para dar oportunidade para todos que quiseram apresentar. Por isso, o tempo é um pouquinho restrito. São 20 minutos, professor Paulo, ele que manda aqui no tempo. Ó. 20 minutos, professor? Tá ótimo. Então, 20 minutos para o professor dessa área é difícil falar 20 minutos. Isso, quando faltarem 5 minutos, nós vamos avisar, aí eu apareço na câmera. Quando aparecer a minha imagem, vocês já sabem que já está, 5 minutos. Só o áudio? Eu vou abrir o áudio, ótimo. Bom, então, aqui nós temos uma mesa muito interessante, Léxico e Ensino, que já está plenamente composta, então daremos início às atividades. Iniciando a mesa redonda Léxico e Ensino, o professor Luciano Antônio Pontes, da POSE, com o trabalho A elaboração de um dicionário de termos da linguística funcional centrada no uso. Bases teórico-metodológicas. Bom dia, professor Antônio Luciano, a gente está à sua disposição. Bom dia, Ieda, Karine, Cleci e os demais. É uma satisfação imensa eu estar aqui hoje, né? Estou até muito nervoso, porque nunca pensei de ser convidado para um evento tão importante que é o de vocês aí, coordenado pela Ieda Maria Alves, minha orientadora, que eu devo tudo a ela, a minha vida. Pronto, podemos. Eu trouxe os slides, né, para exibir, mas eu queria fazer um pequeno comentário. Olha, eu, olhando a minha biblioteca, lendo, e encontrei dicionário de gênero textual, de fonética e fonologia, vários, porque eu sou colecionador de dicionário. Só não vi nenhum que trabalhasse funcionalismo, a área do funcionalismo. E como o funcionalismo centrado no uso, né, tem muito elementos importantes para o ensino de línguas, né? Aí, pelo título do evento, eu achei por bem apresentar essa temática, ok? Então, passa aqui você. Eu vou passar os slides para vocês. Aí. Só um minutinho, porque eu sou enrolado aqui. Acho que agora vai. Já? Pronto? Já vocês estão vendo aí? Não, professor. Pois aguarde aí um pouquinho, por favor. 20 minutos. O
tempo é curto, viu? Bom dia, professor. Nós estamos vendo o seu e-mail. Estão vendo Agora sim. Peraí, tem um secretário aqui para ver se resolve. Sim. Felicidade, estão vendo. Ai, meu Deus. Depois. Aí. Olha, eu estou com medo. Eu tenho que ler. Agora está aparecendo. Ah, está aparecendo? Sim. Ok, pois eu vou passando os e-mails, como é, os slides. Então, sim? Pronto, agora vai. Eu vou andar bem rápido aqui com vocês. Então, eu apresento, o meu trabalho, a minha apresentação é sobre a linguística funcional centrada no uso, mas essa teoria, ela se conecta, digamos assim, com a gramática de construções, com a linguística cognitiva, é meio complexa, né? Porque há interseções entre elas. E eu estou apresentando no formato de verbete para dar mais certo, ficar mais didático. Então, primeiro, eu abro um verbete que se intitula Linguística Cognitivo-Funcional. Quer dizer, não se intitula. A entrada, né, o lema é Linguística Cognitivo-Funcional. As variantes, né, como eu já falei, a linguística funcional centrada no uso, gramática de construções, linguística cognitiva. As siglas equivalente em inglês, porque esse meu projeto está em andamento, começou apenas há um ano, e eu tive que aprender muita coisa sobre linguística cognitiva centrada no uso, e isso não é fácil, né? Aprender como autodidata, porque aqui no Ceará nós não temos ninguém que trabalhe essa área. E aí ficou mais complicado ainda. O equivalente em inglês, continuando, definição, que é bem simples essa daqui, depois eu quero ampliar, que é a linguística funcional centrada no uso. Nasceu da junção da linguística funcional com a linguística cognitiva, defendida por vários linguistas. Para ajudar na compreensão do que é linguística cognitivo-funcional, eu apresento contextos, né? O contexto tem essa função de ampliar a definição e deixá-la mais clara. Agora, entre essas três correntes, que eu coloquei no primeiro slide, vários pressupostos teórico-metodológicos que são compartilhados, entre os quais destacamos. Quer dizer, são compartilhados entre aquelas três teorias, né? Primeiro, a rejeição à autonomia da sintaxe, né? A sintaxe, por isso que eu acho interessante essa teoria. A sintaxe, ela não se separa, né? E constitui um contínuo, sintaxe e léxico. Como eu sou da área de léxico, essa teoria é a mais adequada para eu apresentar aqui, né? Não é sintaxe, né, por exemplo, da linguística gerativa, que era independente do léxico. A incorporação da semântica e da pragmática às análises,
Isso ajuda muito e para o ensino, não deixar a sintaxe fora também da semântica e da pragmática, né? E isso, como o meu dicionário, o dicionário que eu estou apresentando, ele é pragmático, ou melhor, é enciclopédico, daqui a pouco eu vou mostrar uns quadros e talvez só dê tempo mostrar esses quadros. Mas vai ficar muito claro tudo isso, que os quadros são muito didáticos. C, a concepção de língua como um complexo mosaico de atividades cognitivas e sociocomunicativas, a não distinção entre léxico e sintaxe, a postulação, que é a unidade linguística básica, é a construção, eu coloquei em vermelho para me lembrar de explicar o que é isso. Construção é a relação, o elo entre forma e conteúdo. Isso nasceu no velho Saussure, né? Como velho Saussure, que é o signo linguístico, significante e significado. Claro que é só o embrião que é saussuriano, mas a discussão sobre a construção hoje, obviamente, é bem diferente, mas parte do Saussure. Os dados para análise linguística são enunciados que ocorrem no discurso natural. A gramática é maleável, emergente, gradiente e não discreta, como normalmente, né, os outros modelos áreas de linguística defendem. A gramática é concebida de forma holística, ou seja, nenhum nível é central, já está contrariando, confirmando aquilo que a gente apresentou há pouco tempo, né? A gramática é baseada no uso, isto é, está baseada nos falantes, nas experiências e vivências. Nessa perspectiva, né, as línguas são motivadas e moldadas pela interação complexa de princípios cognitivos e funcionais que exercem um papel na aquisição, no uso e na mudança linguística. Outro contexto. Tendem a ser vistas como modelos teóricos mutuamente compatíveis. Aqueles três modelos são mutuamente compatíveis, se não em grande medida coincidentes. Há intersecções entre os três modelos. Aí coloquei como contexto, só para completar a minha fala. Nota. Segundo, a nota a gente vê como nota tabelas, gráficos, quadros, imagens e etc. Né? Também vem para ajudar o leitor a entender melhor o texto. Aí vem a gramática de construções, né? que diz o seguinte: modelo teórico, a definição, vou fazer tudo ligeiramente. Modelo teórico, a gramática de construções, que defende o postulado de que, de uma perspectiva sincrônica, a língua é constituída de pareamentos, forma, significado, as chamadas construções. Aí eu quero mostrar aqui, né, as imagens. Pronto. A primeira, a gente tem aí a construção. O que é construção? Você tem o elo de correspondência simbólica entre forma e sentido. Tá? A forma compreende as propriedades sintáticas, propriedades morfológicas e propriedades fonológicas. E, em termos de sentido, propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais.
Então, se você, só um exemplozinho, né? Tem ou melhor, já é uma construção, né? Porque tem forma e sentido, você pode observar no índice, sufixo, as propriedades sintáticas, morfológicas, fonológicas, e correspondendo às semânticas, que já seria mais voltado para o sentido, né? E pragmático para o uso, e etc. E tem mais um, que esse aqui fica mais fácil, que mostra tudo isso bem, né, a partir do morfema. Então, temos o morfema, primeiro, dentro dessa gramática de construção, né? Temos a palavra, box, etc., palavra complexa, como guarda-chuva, etc., palavra complexa preenchida parcialmente, né? N casas, por exemplo, para plurais regulares, expressão idiomática que não era entendido como objeto de estudo como construção, e é tão construção quanto morfema e etc. E aí entra dentro agora da gramática, né? Que é um contínuo, a morfema, digamos, até a última, né, tipo passiva, a construção passiva, você tem um contínuo, né? Tá, então, expressão idiomática parcialmente preenchida, condicional covariacional, ditransitiva, que seria a bitransitiva, e a passiva. Aí, essa construção, aí, então, deixa eu me ver aqui, aí voltando lá, as construções, apenas todas aquelas que eu mostrei para o público aí, todas elas são, o morfema é uma construção, a expressão idiomática é uma construção, todas elas que acabei de apresentar. Aí, as construções variam, a diferença uma da outra é que variam em complexidade e esquematicidade, desde morfemas ou palavras, passando por estruturas frasais mais complexas até padrões textuais, né? Voltando, Filmói, etc., fizeram uma primeira proposta explícita sobre as propriedades das construções. O argumento deles para compreender a gramática de construções é que os falantes sabem muito mais sobre uma língua, além das regras bem gerais que dizem respeito a sujeitos, objetos, orações, completivo, etc. A noção de construção se apoia no desígnio linguístico proposto por Saussure. Isso porque a construção une em par uma forma e um significado. Segundo Lucena, as construções gramaticais variam em complexidade e esquematicidade. Mais notas. Argumento dos funcionalistas para compreender a gramática em termos de construções é que os falantes, isso eu já falei, construção pode ser encontrada na gramática tradicional, tem vários sentidos, mas para essa gramática que eu trabalho, centrada no uso, construção tem um sentido totalmente da construção da gramática tradicional, do estruturalismo e do gerativismo. Então, aí são notas ainda. Já que qualquer elemento formal associado diretamente a algum sentido é uma construção, a divisão estrita entre léxico e gramática deixa de existir. Quando falamos, selecionamos do léxico itens lexicais e construções que contribuem, cada um deles, com um componente de significado e os fundimos de uma maneira que pode ser inteiramente inovadora, lexicalizada em alguma medida, ou mesmo totalmente idiomática. A Guberg esclarece que a diferença entre construções lexicais e construções sintáticas deve-se ao grau de complexidade interna de cada uma delas. Sob o argumento de que o léxico e gramática formam um contínuo,
né? Defende-se que morfemas, palavras e construções complexas são pareamento de forma e significado e diferem apenas em complexidade simbólica interna. Aí, um contexto para a definição. Léxico, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática formam um contínuo de fronteiras não demarcadas, porque os limites entre cada uma podem ser muito tênues, né? Em decorrência, o conceito de construção, entendida como pareamento de forma com significado, se aplica a qualquer unidade gramatical, morfemas, palavras, orações. Dado que não se admite divisão estrita em léxico e gramática, o conceito de construção pode ser estendido a outros níveis da língua, além do sintático, devendo ser aplicado também a unidades menores que a oração, tais como as palavras e outros. Dado que não se admite divisão estrita entre léxico e gramática, o conceito de construção pode ser estendido a outros níveis da língua, além do sintático, devendo ser aplicado também às unidades menores que a oração, tais como as palavras e os morfemas, né? Sob o argumento de que léxico e gramático formam um contínuo, defende-se que morfemas, palavras e construções complexas são pareamento de forma e significado. Consequentemente, são construções. E mais um morfema pode ser considerado uma unidade simbólica ou construção mínima, que é menos típica em virtude de não ter subestrutura simbólica. E abaixo do morfema vem as vogais e as consoantes. Assim sendo, a gramática de uma língua é construída de taxonomias de famílias de construções, como a gente viu na figura 2. O modelo baseado no uso é um modelo que considera o sistema linguístico fundamentado em eventos de uso, ou seja, é uma perspectiva que nos fornece subsídios para compreender como o conhecimento linguístico é representado e armazenado na mente dos falantes. Qualquer elemento linguístico do morfema, a cláusula, pode ser considerado uma construção. Eu vou Professor Antônio, esse ano é a Fernanda. 5 minutos, tá, professor? Falta. Adiantar. Sim, só falta 5 minutos. Tá bom. Chame atenção quando chegar. Mais um termo muito caro à linguística centrada no uso, é a construção e estrutura argumental. Aí vem um verbete em andamento e vem aqui, acho que faltou a definição. São relações semântico-gramaticais que se estabelecem entre um predicado e seus argumentos, termos referidos pela semântica do predicado. Mas antes, eu queria dizer que é muito interessante a rede de estruturas que eu estou apresentando construção de estrutura argumental, mas isso leva você também a entender o que é papéis semânticos, papéis temáticos, argumento e outras coisas a mais, né? Então, é uma rede, né? O sistema. A definição eu já fiz. Agora, as construções de estrutura argumental apresentam papéis argumentais correspondentes. Por exemplo, os papéis semânticos de agente, paciente, local. Todos esses papéis eles são associados à estrutura gramatical, né? E aí, a estrutura argumental de um verbo determina o número de sintagmas nominais que deverão acompanhá-lo, as funções gramaticais que estes irão desempenhar, sujeito, objeto direto, etc. Então, o argumento, você tem de dois tipos, o argumento interno e o argumento externo. O externo é representado pelo sujeito, gramaticalmente falando, e os internos são selecionado pelo verbo, que também é chamado de predicador, né?
o verbo é acompanhado de um ou mais elementos nominais, que são seus argumentos. E o adjunto estaria fora do que é solicitado pelo verbo. Exemplo, eu quero dar exemplo também, exemplo de estrutura argumental, e acho que agora eu concluo. Eu vim de Fortaleza, por exemplo, tanto eu como de Fortaleza são argumentos, né? Porque na gramática tradicional se diria que de Fortaleza era um adjunto adverbial de lugar. Dentro dessa teoria, é um complemento do verbo, né? É selecionado pelo verbo. Eu dei um presente ao meu pai, aqui é muito interessante, quando eu falo, quando eu coloco esse enunciado, eu dei um presente ao meu pai, o verbo dar é um verbo pleno, que infelizmente, eu não vou apresentar o verbete, a argumentação, como é gramaticalização, porque tem aqui, na apresentação, mais de uns 60 termos, já quase completo, né? Eu comecei faz um ano só, e eu tenho outras coisas para fazer. Agora, já quando eu coloco, o pai deu uma surra no filho, esse verbo não é mais pleno, é um verbo esvaziado de sentido, portanto, é um apoio. É por isso que é chamado de verbo suporte. E aí vem os contextos, né? Professor Antônio Luciano, agora o tempo finalizou, tá? Pronto, não tem problema. Professor, termina, 2 minutos. Pode concluir, professor. Tem ainda, no que se refere a predicados sem estrutura argumental, Thompson e Hopper argumentam que corpora de conversações do dia a dia registram muitas expressões lexicalizadas ou pré-fabricadas que são apreendidas como unidades e que não se prestam a uma análise baseada em verbos que escolhe os participantes com que ocorre. É o caso de dar um cochilo, ou ter uma confiança, etc. Agora, sobre papel temático, né? Nota, ainda sobre papel temático. Desde o fim da década de 60, a noção de papel temático vem sendo largamente adotada como uma forma de representação do significado lexical, que é útil na explicação da interface entre sintaxe e semântica. Papel semântico, temático ou semântico, tem vários nomes, denominações, como agente e paciente, são considerados instrumentos úteis para descrever e explicar a realização dos argumentos, isto é, o tipo de categoria sintática e a função gramatical que os termos dependentes do verbo adquirem em função da semântica verbal. Aí vem os tipos de verbo. A noção de papéis temáticos foi introduzido por Grupper, em sua tese de doutorado, tendo sido popularizado por Firmo. Aí vem vários tipos tem o agente, que, né, Maria trabalha, o desencadeador de alguma ação, tudo capaz de agir com controle. João quebrou o vaso com um martelo. Desculpe aí, o paciente é o que recebe a ação verbal, sofre o resultado do processo, o homem matou o animal, é o vermelho aí, o paciente, aí vem experimentador, beneficiário e locativo, etc. Marcação, que eu sou muito ligado a esse verbete, de respeito ao contraste entre dois elementos, marcado e não marcado, de uma mesma dada categoria linguística, seja ela fonológica, morfológica ou sintática. Entre elementos que se opõem é considerado marcado quando exibe uma propriedade ausente no outro membro, considerado não marcado. Isso aqui foi herdada, a marcação, pelo Jacobson, né? Que iniciou o funcionalismo e acabou a linguística centrada no uso, né? Tomar isso como importante, e ele falava só no ponto de vista da fonologia,
e estendeu também para morfologia, para sintaxe, outros. Por exemplo, fonema desvozeado e vozeado, aí é fonético, todo mundo sabe disso, né? Adjetivo simples e comparativo, um é marcado e outro, um é não marcado e outro é marcado. Terceira pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, masculino e feminino. Quer dizer, o que é marcado, para abreviar aqui, ele, por exemplo, menino mais A da menina, é mais complexo, né? E menino não tem um acréscimo do A, ou então o acréscimo do S de plural. E na fala do cotidiano, né, as pessoas falam os meninos, né, e porque são formas não marcadas, não marcada, que às vezes fica difícil a gente. A voz ativa é não marcada, mas a passiva é marcada, por isso que é mais fácil usar a ativa. Terceira pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa não marcada, marcada. Masculino e feminino, o termo marcado é menos frequente, a marcação se dá nos planos fonológicos, como eu já coloquei. Na linguística, o funcionalismo foi iniciado no Círculo Linguístico de Praga, na Europa, aquela história que eu falei já, né? Se preocupa em estudar a relação entre estrutura gramatical, etc. Notas, aí vem notas, complexidade cognitiva, né? A categoria marcada tende a ser cognitivamente mais complexa, em termos de esforço mental, demanda de atenção ou tempo de processamento, do que a não marcada. A complexidade estrutural, a estrutura marcada, tende a ser mais complexa ou maior do que seu correspondente não marcada. Distribuição de frequência, a categoria marcada tende a ser menos frequente nos textos e, assim, cognitivamente mais perceptível do que a categoria correspondente não marcada. As categorias marcado e não marcado foram introduzidas na linguística pela Escola de Praga. Aí vem um protótipo, que eu também acho muito interessante. Mas, infelizmente, acho que já deu tempo, né? Não está passando, não, gente? Eu caí. Já passou, Pro. Ah, tá, desculpa. É porque eu sou apaixonado por esses verbetes. Eu sei, o senhor é apaixonado. Dá para ver, professor. A gente vai publicar, né, pedir, né, a submissão dos trabalhos, então é normal isso, professor, a gente brinca porque, né, o senhor é nosso companheiro aqui, mas a gente precisa cada vez que eu vou terminar para a mesa da continuidade, é por isso. Desculpe aí, porque eu estava muito nervoso, que o meu secretário estava demorando muito. Ele disse, pronto, e agora? E eu, nervoso, eu não sou ninguém. Aí eu disse, mas deu para sair, né? Não, deu tudo certo. A gente vai, né, propor a publicação, por isso que a gente, né, pede para seguir o tempo para que a mesa não se atrase. Não, desculpa. Professor, imagina. Tá, então, o senhor permanece com a gente aqui, né? Tá bom. Eu vou pedir, né, agora para a próxima apresentação. Muito obrigada, professor Luciano Antônio. E, na verdade, nós vamos pedir a próxima que se apresente, né, para a próxima apresentação, a professora Karine Marielle, da UFPR, com o trabalho Os Arcaísmos na Intercompreensão entre Línguas Românicas, Obstáculos ou Alavancas? Um desafio, hein? Vamos ver. Bom, deixa eu ver seja se bem-vinda, professora. Fica Obrigada, tranquila, vocês são de casa, não precisa. O Luiz mandou. Eu acho que está compartilhando tudo aqui, deixa eu só ver se... Adorei o título. Vamos ver se a gente consegue fazer jus, então, ao título. Parece que está rodando ainda, deu uma né? travada, professora, mas você conseguiu compartilhar, Pro, fica tranquila.
Tá, eu acho que eu vou. Peraí, deixa eu voltar então, talvez, porque tô vendo na outra tela que ele continua travado. Então vamos parar Não, de fique compartilhar. tranquila para projetar, a gente vai começar a contar o tempo só depois do seu início, tá? Fique Ah, tranquila. que bom, então. Então vamos lá de novo. É, o professor Paulo, eu Selecionar. vou mostrar aqui, o professor Paulo, ele é o homem do cronômetro. Olha que eu mostro o cronômetro aí, tá vendo? Olha lá. O homem do. Segura o cronômetro, É, então. Eu acho que eu vamos sou a mais tentar esse. boazinha do cronômetro. Márcia Luz, que tá ali, ó, ela não é boazinha do cronômetro, não. À Veja se eu tarde, consegui compartilhar. Não, né? Consegui? Deu tá certo. vindo, professora, tá. Internet veio. Agora, professor Paulo, é ação. Tá bom. Então vamos lá. É, Bom dia, gente. Obrigada pelo convite da professora Ieda. Quando a gente se encontrou lá no evento da Abralim, né, no final de outubro, a professora falou que ia fazer, e eu perguntei a data e eu já vi, nossa, que droga, não vou poder ir presencialmente, né? E aí depois a professora mandou o convite para fazer a mesa com vocês e deu os horários, deu tudo certo, então que bom que estou aqui para poder compartilhar essa questão com vocês, o léxico do ponto de vista do ensino, que é essa mesa. Então, muito bom ter o professor Luciano, né, com a gente aqui, depois eu e a Beatriz e Silvana, né, que a Silvana não conheço, e a Mariângela com o Fernando, que fecham a mesa. O meu tema de apresentação, como a Fernanda leu para vocês aí, eu coloquei o título, né, Os arcaísmos na intercompreensão entre línguas românicas, obstáculos ou alavancas. Eu pretendo explicar aqui para vocês um pouquinho sobre os arcaísmos, depois intercompreensão em línguas românicas, para a gente, tendo conhecimento desses dois macrotermos, a gente conseguir verificar se realmente são obstáculos ou alavancas, né? E aí eu passo, então, aqui em relação aos arcaísmos. Confesso para vocês que quando eu fui estruturar o trabalho, né, bem antes que depois eu digo para vocês como que surgiu essa reflexão que eu estou apresentando hoje para vocês, quando eu colocava nos dicionários a palavra que eu considerava, né, que eu via que estava escrito em arcaísmo em algum dicionário, e depois replicava essa palavra em outros dicionários, a informação que eu tinha não era a mesma, ou seja, nem todos traziam como sendo arcaísmo. Alguns traziam alguns, né, porque aí depende da palavra procurada, diziam que era de pouco uso, mas não colocava se era arcaísmo ou não. Ou então baixo uso, mas também não especificava mais, né? Então pouco uso, baixo uso, pelas siglas que a gente vai vendo. E aí eu falei, tá, mas o que é mesmo então arcaísmo, né? E aí fui procurar essa coisa que sempre eu cresci ouvindo, é uma coisa arcaica. Então arcaico para mim, no meu imaginário mental, sempre foi uma coisa chique, mas que é muito velha. Então, tipo a senhora no romance, na Emília, lá no País da Gramática, quando a Emília vai conversar com a senhora Etimologia, por exemplo, que fala que ela usa uns óculos, assim, né, toda a descrição. Eu cresci imaginando, eu associei sempre essa imagem de arcaísmo àquela cena ali, né, da Emília, do País da Gramática. E aí, pensando aqui, esse arcaios, né, do grego antigo, essa questão, né, que aí no dicionário mesmo dizia, a noção de arcaísmo é fundamentalmente ligada à preservação ou uso de elementos linguísticos, como palavras ou construções, que eram comuns em tempos passados, mas que caíram em desuso nas formas mais modernas da língua. E aí é que a gente pensa, né? Arcaísmo, arcaico, arqueologia, então, analogia, a gente sabe que é ensino, então o estudo que é o estudo dessas coisas antigas, dessas coisas arcaicas. E aí quando a gente pensa do ponto de vista do léxico, né, geralmente os arcaísmos fazem parte do vocabulário passivo e quase nunca do vocabulário produtivo.
Aí é que eu acho que é importante especificar o que eu entendo por vocabulário passivo e por vocabulário produtivo, tendo em mente ontem que durante a abertura do evento, o professor Luiz falou muito de léxico em uso, vocabulário em uso, léxico potencial, vocabulário potencial, né? Então, o que eu entendo por vocabulário passivo? Se a gente para essa apresentação mesmo didaticamente. As palavras que eu reconheço, que eu entendo, mas que eu não uso, né? Então, os arcaísmos, eles podem ser considerados, nesse caso aqui, por mim, como sendo palavras, como sendo vocábulos do meu vocabulário passivo, que eu não estou produzindo, ou seja, né, que eu não utilizo ela, então não é produtivo. E esses dois conceitos são interessantes quando a gente pensa até em leitura em língua materna, ou mesmo leitura em língua estrangeira, e quando eu penso também aprendizagem de língua materna e também de língua estrangeira. Né? Que muitas vezes, quando eu estou aprendendo a língua estrangeira, eu consigo entender o que a pessoa me disse, né? Mas eu não consigo reproduzir depois aquilo. Eu consigo reproduzir, por exemplo, estou aprendendo italiano. E aí a pessoa me falou, eu entendi, mas eu não consigo reproduzir com as mesmas palavras em italiano que ela me disse, mas consigo reproduzir em português, por exemplo. Então, aqui a gente faz essa distinção aí da produção e da, entre aspas, passividade do léxico, e pensando nos arcaísmos, uma coisa mais específica. E, então, falamos de arcaísmo, agora falamos de intercompreensão em línguas românicas. Geralmente, hoje em dia, quem trabalha com intercompreensão são professores que há 15 anos, mais ou menos, trabalhavam com intercompreensão do ponto de vista da leitura, né? Não do ponto de vista da fala. No Brasil. São professores que geralmente, há uns 15 anos atrás, trabalhavam com leitura, por exemplo, francês para fins específicos, italiano para fins específicos, né? Ou instrumental, que era essa a terminologia que a gente utilizava antigamente. E aí depois, antigamente é só para poder ficar junto com os arcaísmos, tá, gente? Porque não é tão antigamente assim, não. Eu só tenho 44. E quando a gente fala dessa questão da intercompreensão, então, em línguas românicas, do ponto de vista da leitura, né? Se eu utilizo, estou fazendo essa leitura do meu texto e eu tenho uma possibilidade muito maior para interpretar esse texto ou para entender esse texto, se eu consigo fazer associações, né? Ou esse texto em língua estrangeira, se eu consigo fazer associações até com a minha língua materna ou outras línguas que eu conheça, para poder chegar a o sentido geral dentro desse texto. E aí, por isso que a gente fala da intercompreensão. E qual que é o objeto-chave ali? No caso, vai ser o léxico. Lógico, haverá algumas estruturas que eu preciso dominar e reconhecer para poder entender certas partes do texto. Faço um exemplo para vocês, né? Saindo da parte do léxico e entrando um pouco na parte da sintaxe. Se eu estou lendo um texto em catalão, uma língua próxima, né? Então, românica também, e está lá aquela construção, vá pensar, né? Que aí, no português, a um primeiro momento, eu entenderia, né? E seria conduzido a entender que seria uma paráfrase do futuro. Mas, no catalão, isso não é a paráfrase do futuro, é para o passado. Né? Então, é um elemento que eu já identifico e consigo saber que vai me conduzir ao texto que vai estar narrado no passado. Né? Isso do ponto de vista da sintaxe. Do ponto de vista do léxico, tirando os falsos amigos, a gente consegue tecer relações muito amplas se a gente analisa o léxico da língua materna ou de outra língua estrangeira que eu conheça, né? E que sejam das mesmas famílias, da mesma família, no caso aqui, das línguas românicas. Uma questão interessante que trabalhos já identificaram é que quanto mais eu faço essa relação para a leitura, por exemplo, de um texto, numa língua estrangeira, utilizando a língua materna, eu começo a
ter um maior conhecimento da minha língua materna. E às vezes até associando algumas coisas que eu não conheço na língua materna, mas que eu vou aprender que existe, no caso dos arcaísmos aqui, né? E aí eu vou enriquecer, digamos, esse léxico da minha língua materna, partindo da língua estrangeira. E aí é onde que a gente vê essa questão. São alavancas ou são os obstáculos, esses arcaísmos? E para responder, para a gente refletir um pouco, eu trouxe essa citação do Banho, quando ele diz que a língua não se transforma por inteiro e de uma vez só. A sociedade heterogênea, há diferentes comunidades de falantes que a compõem e apresentam diferenças no uso da língua. Essas diferenças se devem à história de cada comunidade. Ok, acredito que todos nós já em algum momento paramos para refletir sobre essa afirmação. Aí, aqui, então, vem a pergunta, né? Será que um arcaísmo em uma língua românica se comporta como tal em uma outra língua? Já que na citação do Banho ele diz, né, que as diferenças se devem à história de cada comunidade, né? Será que como que foi essa evolução que um arcaísmo ficou arcaísmo numa língua e na outra é uma palavra de uso corrente, né? E aí digo para vocês que as considerações que eu vou apresentar aqui para vocês, a propósito só do léxico, elas saíram, assim, começamos, né, eu e o professor Francisco, começamos a pensar sobre isso quando a gente escreveu um capítulo que está nesse livro, que foi em homenagem ao professor Faraco, lá de Curitiba. O livro saiu em 2020 e o capítulo nosso era a intercompreensão, chave para a aproximação à história das línguas. E ali realmente a gente começou a ver como que a gente poderia aproximar essas línguas e pensar na história dessas línguas condicionada pelo o léxico, né? E aí chegamos aos arcaísmos. Aqui então, a título de exemplo, eu falo para vocês de um arcaísmo em português, né, para a gente fazer essa análise, e depois eu pretendo fazer, estou só olhando aqui o tempo para ver se eu estou no lugar certo aqui. Depois eu pretendo fazer a análise comparando o português e outras línguas, né, outros pares românicos aqui. Então, começando do português, quando a gente tem esse adjetivo ledo, né? Que em alguns dicionários está considerado como arcaico, né? E aí, como adjetivo mesmo, a gente pode considerá-lo como arcaico e de baixo uso, porque não vou sair, né, e não saio falando por aí, ledo, Letícia, né? Mesmo a gente sabendo que é bom, felicidade, que remete a uma coisa positiva. Porém, a expressão ledo engano, ela é de uso coloquial, não coloquial, né? De uso corrente, né? E isso a gente pode provar por corpora e também até pelo que traz o dicionário. Depende que estudo que eu quero falar. Olha, todos esses exemplos que eu apresento para vocês agora foram consultados nos dicionários X, Y e Z. E também foram consultados nesses corpora, né? Então, o ledo engano a gente usa cotidianamente. Então, a expressão, o fraseologismo, é como se fosse de uso contínuo. Mas já o ledo, ele aparece para a gente como um arcaísmo. E, então, a gente tem um que faz parte do vocabulário passivo e outro, talvez aqui, o do vocabulário ativo e talvez o ledo sozinho, só do passivo. A coisa interessante é eu analisar esse ledo comparando com as outras línguas românicas também. Por exemplo, se aqui, né, trazendo para a literatura, os dois exemplos que eu coloco para vocês. Naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. A gente tem a questão uma citação dos Lusíadas, próprio ledo e cego é o que foi justamente graças a essa citação aqui que a gente teve o ledo engano,
depois, né? E que é utilizado, replicado hoje, sem nem pensarmos que vem do Camões e tudo mais. Mas se a gente está lendo os Lusíadas, né? Ou o aluno está lendo os Lusíadas, qual que é o grau mesmo? Será que ele vai chegar a identificar que esse ledo é aquele, né, que a gente fala, doce engano, né? Que é uma coisa positiva, na verdade, aqui. E já um outro exemplo que a gente tem do Gonçalves Dias, já mimosas as flores desabrocham, já mais ledos os pássaros gorjeiam, né? Mais felizes, mais assim. Então, será que a gente consegue fazer essa ponte de poder identificar ali? Eu já digo que eu acho que sim, se a gente continuar fazendo a comparação até com as outras línguas, porque aí se eu passo esse ledo pro... Deixa eu só, tem uma... se eu passo esse ledo, né, pro italiano, no italiano eu tenho o lieto, desculpa, lieto, porque é aberto, o e não fechado, como a gente fala em português. E é de um uso muito alto, muito corrente, né? Eu tenho lietofine, que como que é? Lietofine? Professora Karine, 5 minutos, por favor, tá? Obrigada. Tá. Então eu tenho esse lietofine, que é como que é? Happy end, né? Do final feliz, né? Muito utilizado. Eu tenho molto lieta, muito encantada, que é também um uso muito dia a dia. Mas aí eu tenho o mesmo lieto aparecendo em obras como do Dante, La virtude essere lieto e non trista, ou então do Bemba eu coloquei os 3 autores aqui em ordem um pouco cronológica, até no último, né, gente? Chi vuole essere lieto sia di domani c'è certezza. Então, aqui a gente percebe que no italiano ele tem o uso corrente, mas também tem o uso arcaico, se fôssemos considerar nós do ponto de vista do português, né? Porque aí, no caso, se já tem o uso corrente, não. Aí, passando, no galego, a gente teria a mesma, já uma coisa contrária em relação ao português, né? Porque é muito comum essa coisa do ledo na língua galega, que aí dá o substantivo ledícia, e os outros verbos, como eu coloquei para vocês, aledar-se, alegrar-se, contentar-se, e que no português a gente não utilizaria de uma forma tão recorrente, como é usado no galego. E aí, por um outro lado, a gente tem, na questão do galego, o advérbio achinha, que no português a gente tem azinha, que é arcaico, né? Mas que tem o mesmo significado, porque é o mesmo advérbio, né? Mas um é utilizado no uso corrente e o outro no uso arcaico, no caso do português. Já entre corrente e arcaico, a gente pode fazer um outro par de jogo, de interpretação aqui, por exemplo, com as palavras depois, home, onte, gente, e com as contrações do artigo, né? Com o com mais artigo, coa, coas, coas, que eu coloquei esse caipirinha aqui, que a gente considera isso como sendo o uso coloquial, né? Assim, o uso bem caipira. Mas que no galego isso não daria um uso caipira, daria um uso até literário, né? Porque são palavras comuns para a língua galega. Aqui a gente não tem a questão do arcaísmo, mas a gente tem a questão de o que representa numa norma, né? No extrato em uma língua, representa um outro extrato em outra língua. Um galego moderno, culto literário. Então, o nosso caipira que fala depois, homem, onde, né? Tá falando um galego culto. E aí eu coloquei em relação ao do espanhol, que eu comento rapidamente, por causa que o tempo está indo, o advérbio também cerca, né? Que no português a gente tem aqui como ele sendo de pouco uso, de baixo uso. E aí, se a gente vai ver cercanias, também é de baixo uso, mas talvez pode ser que tenha um uso maior. Isso a gente precisaria fazer uma busca para testar em corpora para ver o uso mesmo. Só a título de exemplo, fazendo os pares linguísticos aqui. Depois, em relação ao francês e o português, eu tenho o acês, né, que no caso do português daria o assaz, e no italiano daria o assai, mesmo no italiano sendo esse assai utilizado mais em relação ao sul, mas todo mundo entende na Itália quando se fala assai, a gente tem até a música, né, ti voglio bene assai, tá lá.
E no português a gente tem isso baixo, né? Tem esse assaz como sendo de pouco uso aqui também. Mas aparece na literatura, se a gente for ver isso, né? E aí, se eu já sei isso em relação a outra língua, então, como que daria... seria uma alavanca ou um obstáculo para eu aprender outra língua ou para eu melhorar minha língua materna, né? E aí, indo para terminar os pares linguísticos, né? E falando do italiano, eu coloquei só 2 exemplos aqui, o legno e o mangiare. O legno é a palavra madeira, mas a gente tem madeira, a gente não usa legno. Mas a gente tem o adjetivo linho, né? Que é de madeira. E aí uma coisa vai conversando com a outra. Teria os outros exemplos, mas não vou dar por causa do tempo aqui. Talvez a gente possa fazer perguntas depois. E falo só do mangiare. O mangiare, se a gente compara o mangiare com o francês, né, que é comer, a gente tem manger no francês, mas em português a gente vai ter o comer e no espanhol a gente vai ter o comer. E aí, o que acontece? Como que eu entro no português? Como eu entro no italiano pelo mangiare, né? Pelo português, em relação para tentar descobrir isso? A gente tem o substantivo manjar, que é aquela sobremesa. E a gente tem a expressão manjar dos deuses, que em manjar dos deuses a gente pode traduzir como sendo, né, a comida dos deuses. E aí a gente pode até procurar como que em português, então, tem o manjar, e manjar dos deuses, que pode ser comer dos deuses, né? Comida dos deuses. E a gente tem manjedoura, que por isso que eu coloquei aqui você está aí perguntando, mas por que esse desenho, essa figura aí, né? Então, aproveitando o espírito de Natal, tem a manjedoura, que quando Jesus Cristo nasceu, foi colocado Foi Jesus? Foi Jesus. Deus, essas coisas eu faltei em umas aulas do catecismo, gente. Então, assim, Jesus, quando nasceu, foi colocado na manjedoura, que era o lugarzinho onde que os animais comiam, onde que eles manjavam, né? No caso ali. E então, sabendo disso e conseguindo construir essas pontes e buscando uma palavra com a outra, que vai, de certa forma, conseguir, né? Às vezes a gente consegue aumentar o nosso vocabulário e, às vezes, até descobrir o significado de outros, como, por exemplo, espólio em italiano, que traz, né? Em português a gente é muito pouco usado, a gente usa mais espólio e vê muito espólio no âmbito jurídico e quando faz imposto de renda, que tem alguma coisa lá. E que se a gente vê que comutam os traços semânticos aqui, o traço semântico acaba comutando sempre do português para o italiano, essa coisa de tirar alguma coisa de algum lugar. Então, no português eu tenho o espoliatoio, que é onde você tira, onde troca a roupa, né? E aí mais outras coisas, mas a gente não comenta isso só para poder chegar no final, que é do caso do romeno e do português, né? Indo de um contínuo linguístico, saindo do português até a outra extremidade. Dou só esses exemplos para a gente concluir. Do frumos e no romeno, por formoso em português, que também vai dar a gente tem parecido com o espanhol. E o eu, que acaba sendo igual nas duas línguas, mas a pronúncia, aqui a gente tem eu no português e eu no romeno, que parece uma coisa caipira, igual o galego parecia, né, pra gente, mas que é a mesma coisa. E turma, no caso, teria uma nuance na pronúncia, mas que a gente teria turma também, com um traço semântico comutável, que seria essa de agrupamento de pessoas, né, de coisas, ou até de animais, não daria a equivalência completa, como eu e eu, né? Mas um traço semântico seria comutável. Estou quase terminando, Fernando, tá? Falamos só mais um, concluo. E aí, aqui tem eles, e aí acabou. Então, para palavras finais, eu coloco para vocês, né? E a pergunta eu deixo para vocês que a gente pode discutir depois. Perante tudo isso que eu apresentei, vocês acham que esses exemplos, esses arcaísmos seriam considerados alavancas ou uns obstáculos que a gente poderia até saltar na compreensão de textos em outras línguas? E agradeço e deixo também a citação aqui, né, do Arquimedes, e deixo em italiano, porque aí vocês fazem intercompreensão pensando no leva. Datemi una leva e un punto da podio e io vi solleverò il mondo. Pensando que leva é o termo utilizado em português brasileiro, na Marinha, né, como sendo o ato de levantar a âncora quando vai navegar.
né? Então, que não deixa de ser de levantar alguma coisa, como tá a alavanca aqui que a gente acabou traduzindo. Então é isso, muito obrigada e passei um tempinho. Passei uns minutinhos. Obrigada, professora Karine. E agora chamamos para apresentação as professoras Beatriz Darugi Gil e Silvana Ferreira Dias Barros, da USP, com a apresentação Léxico e Ensino, Tradição, BNCC e Processos Enunciativos. Também gostei do título, promete, hein? Essa mesa está desafiadora. Eu vou colocar a professora. Professora, você que sabe, se quiser. Um momentinho. Fernanda, a gente não vê nem escuta vocês. Nós estamos. Antônio, ela deixou a gente aqui. Antônio. Eu voltei. Tá bom. Compartilhando a tela aqui com a professora Beatriz. Estava compartilhando. É que aqui é tudo, isso aqui é síncrono mesmo, né? Que é tudo na mesma hora mesmo. Só um minutinho, tá? Já está compartilhando a tela da professora? Já. Não, só que você tem que colocar pôr o slide. Tá quase. Clica aqui no PowerPoint. Agora sim. Tela cheia. Deu certo. Eu não vou conseguir me ver nem ver o pessoal, né? Você tirou para a tela cheia? Não. Acho que tem que voltar para como estava antes, Fernanda, não é não? Isso. Então, a professora, a gente estava fazendo o teste aqui, a professora Beatriz vai começar, tá? Só um minutinho. Dá licença. Bom dia, então, a vocês. Bom dia a... Ai, peraí, arruma aqui para mim. Tá o nome da Ieda, mas a Ieda está ali, eu estou aqui. Tudo bem. É um prazer compartilhar essa mesa com você, Luciano, Karine, que eu não conheço, foi um prazer ouvir vocês, e depois com os meus colegas aqui, Mariângela, Fernando e Silvana. Eu queria primeiramente agradecer a você, Ieda, pelo convite e pela possibilidade de Mariângela e eu apresentarmos um pouco esse trabalho que a gente faz articulado com a Profiletras, que é mestrado profissional em letras em rede nacional aqui no núcleo da USP. Então, o Fernando e a Silvana, que vão falar com a gente, eles são alunos do Profiletras, né? Então, eles vão compartilhar a fala comigo e com a Mariângela, falas que tem uma relação do nosso trabalho com o que eles fazem no Profiletras, fazem como dissertação. Bom, então agora eu vou compartilhar aqui minha tela. Acho que é isso, né? Tira aqui, né? E põe aqui a... Tá certo aí? Tá certo. Então, tá ótimo, vamos começar. Então, o título da nossa apresentação, e da Silvana, é Léxico e Ensino, Tradição, BNCC e Processos Enunciativos. Então, o nosso objetivo é iniciar falando um pouquinho da tradição de ensino de vocabulário, né?
na escola, na educação básica no país, depois a contribuição da BNCC na área do léxico, e finalmente terminar falando um pouco de um processo enunciativo, referenciação, como é possível articular o ensino do léxico no processo de construção do enunciado, que é a referenciação, e aqui é a parte que está relacionada ao trabalho da Silvana, que é mestranda, né, do Prof. Letras. Então, começando pela tradição, em relação ao status, ao lugar que o léxico ocupa nessa tradição, né, em geral, ele tem um espaço reduzido no estudo da língua em contexto escolar, né, com uma quantidade muito pequena de atividades, né, e constitui um pormenor face à gramática, né. Em relação às atividades, como que esse ensino do léxico aparece, né? Então, uma das atividades mais tradicionais, antigas, a gente fala em tradição antiga, mas tem muita coisa que ainda permanece em alguns contextos de ensino no país, em alguns materiais didáticos. Então, por exemplo, são os sinônimos, né? Então, são aquelas listas, né, de palavras, às vezes retiradas de um texto e colocadas, dispostas assim, como listas em colunas, e do lado esquerdo, do lado direito, aparecem sinônimos ou explicações, os estudantes têm que fazer a correspondência, né, entre colunas, né. Os glossários, também muito comum na tradição, muito comum nos livros didáticos, né, da metade do século XX para cá, em que você tem, na primeira página de uma determinada unidade do material didático, você tem, antes ou depois do texto base da unidade, um conjunto de palavras, ali também disposto, um conjunto disposto em lista, e do lado direito as explicações, né? Palavras, em geral, que o próprio autor do livro didático entende que são palavras difíceis, né? Também os flashcards, que são aqueles cartões usados para fazer jogos, atividades mais lúdicas com crianças na sala de aula, em que de um lado do cartão você tem a palavra considerada difícil e tal, e do outro o seu significado. O dicionário, coloquei aqui esse dicionário que na tradição é utilizado na sala de aula sem nenhuma orientação, sem que o estudante saiba ler dicionário, saiba ler verbete, né? E a leitura vista como uma atividade incidental, assim, aquela ideia de que apenas a ampla oferta de leitura vai fazer com que o estudante amplie o seu vocabulário. Então, o primeiro exemplo que a gente traz aqui dessa tradição antiga foi retirado de um livro didático da década de 1900, publicado assim em 1990, né, utilizado a partir de então, que se chama Reflexão e Ação em Língua Portuguesa. É um livro destinado à quinta sexta série, que na época se chamava sexta série, né? Hoje é o hoje é o sexto ano, né? E, na verdade, hoje é o sétimo ano, né? Então, como que aparece? Assim, você tem um texto, a Fábula da Arca, do lado esquerdo você tem uma imagem que ilustra esse texto, mas o que eu quero chamar atenção para esse quadro que aparece antes mesmo do texto, intitulado Vocabulário, né? Às vezes é intitulado Glossário, nesse caso Vocabulário, em que aparece uma lista, né, antes do texto, não permite a procura, não permite a leitura, não permite que o estudante encontre esse conjunto de palavras, esse vocabulário, no seu arranjo sintático no texto, né, e procure por seu sentido nas relações que esse arranjo sintático proporciona, né. Então, aqui aparece muito essa ideia da extração da palavra do seu lugar de enunciação, né, e eu chamo sempre atenção para essa coisa de lista, porque tem um gosto, né, uma predileção por listas, né, por apresentar nessa verticalidade. Uma outra coisa interessante nesse vocabulário é a explicação, né, que não tem paralelismo na forma de explicar. Primeiro você explica por um período, é o gráfico de rotinas, falta um que aqui, que representa de forma dinâmica o fluxo sequencial normal do trabalho. Então, ora por um período, ora por um sintagma nominal, ora por uma oração, então não tem uma preocupação em paralelismo. Fora isso de quilha, né, ser explicado como costado de navio, né, será que isso aqui satisfaz o estudante, né? Bom, um outro exemplo também da tradição, uma palavra retirada do mesmo livro, uma palavra pode ter vários significados, relacione adequadamente as colunas e veja. Então, aqui tem algum avanço, do meu ponto de vista, que você chama atenção para os vários significados. Entretanto, vamos observar alguns pontos importantes aqui. Bom, essa palavra ela foi retirada do texto, né?
e do texto da unidade. Do lado esquerdo, você tem em lista também, assim, né, um conjunto de palavras que parecem ser uns sinônimos, né, os significados de partidos, significados possíveis, e do lado direito, os contextos, né. Então, a primeira coisa legal é observar, assim, que o vaso... e o estudante tem que fazer a correspondência, né, em geral, ligar, né, que o vaso partido, ele se liga a dividido, quebrado, e a pergunta que se faz é o que seria um vaso dividido, né, porque essa palavra foi retirada do texto, mas ela não tem nenhum desses sentidos aqui, né. Então, o que seria um vaso? O vaso foi dividido, o vaso foi partido é a mesma coisa que o vaso foi dividido, né? Um outro ponto interessante é que a alteração da classe gramatical de partido, aqui nesses exemplos, assim como de sua função sintática, não é considerada no exercício como extremamente importante para a alternância, mudança de significado, né? Para a constituição do significado de cada uma dessas ocorrências, esses usos, né? E, finalmente, o que é bem interessante é que o exercício não contempla o sentido que a palavra tem no texto, que é esse daqui. O doutor Marcelo e a dona Sara tinham visto tudo de longe, porque aí já era negócio de clube inteiro tomando partido. Então, é um sentido que não é colocado naqueles anteriores, né? Então, de fato, é aquilo que se diz, né, do texto mesmo usado como pretexto, você retira, extrai o que você quer do texto e trabalha separadamente. Isso é uma prática muito comum com gramática, né? E o léxico não era diferente. Bom, então, em síntese, a gente pode dizer que o léxico é visto no vácuo como uma abstração e que as unidades lexicais, elas são tratadas com base no princípio da equivalência lexical, vistas como portadoras de significado absoluto e muitas vezes reduzidas à sua estrutura, né? Bom, e como o léxico aparece na BNCC? Teria muito para falar sobre isso, a gente tem estudado bastante isso, a gente vai fazer só algumas poucas observações aqui, em razão do contexto, né, de tempo que a gente tem. Então, a gente tem observado mais no ensino fundamental, com ênfase nos anos finais, sexto e nono, na área de linguagens, aqui está meio que a organização da base, né, e dentro da área de linguagens, a gente observou o componente língua portuguesa. O componente curricular língua portuguesa, por sua vez, ele é organizado em eixos que se materializam em 4 práticas, que são leitura, produção de textos, oralidade, análise linguística, faltou aqui, linguística / semiótica. Essas 4 práticas também, por sua vez, são organizadas em 4 campos de atuação: artístico-literário, das práticas de ensino e pesquisa, jornalístico-midiático, de atuação na vida pública, né? Bom, a Fernanda Baruel, que é uma pós-graduanda aqui da Filologia e Língua Portuguesa, ela está estudando como o léxico aparece na BNCC, né? Então, ela é um trabalho em andamento, ela já concluiu algumas coisas que eu trago aqui. Das 165 habilidades do componente do nível fundamental nos finais, apenas 18 tratam do léxico. Elas estão distribuídas assimetricamente nos campos. Os campos são esses que eu mencionei anteriormente, né? Então, estão distribuídas assimetricamente nos campos. A maioria está associada a uma das práticas de linguagem do componente, que é a prática análise linguística semiótica. Uma parte menor associada à prática de linguagem e leitura, e a maioria concentrada nos 6º e 7º anos. Eu destaquei a maioria associada à prática análise linguística semiótica, porque é algo que a gente tem visto, tanto em gramática quanto no léxico, como tudo que se relaciona à gramática e léxico está separado, vou voltar aqui para as práticas, está separado nessa prática de análise linguística semiótica, né? Então, tem um pouco de léxico em leitura, mas predomina a referência ao léxico aqui na análise linguística, o que demonstra já uma manutenção desse isolamento, assim, do léxico e também da gramática, né? Das práticas de linguagem mesmo, leitura, escrita, oralidade. Então, ainda a gente tem uma marca, assim, de uma tradição de separar, né, o léxico, alguma coisa que está separada do uso, né? Mas, a despeito disso, né, embora isso seja alguma coisa que a gente está criticando muito, né, que deveria estar mais articulado, eu acho que existem avanços na base, né? E aqui eu vou falar muito sinteticamente, por exemplo, a unidade lexical palavra, né, ela aparece muitas vezes associada a contexto, a uso, a efeito de sentido e a gênero, né? Então, a gente tem a base já traz uma preocupação com a palavra em uso, né, em sua atualização.
Algo também que chama atenção na base é como ela se refere ao léxico, e muitas vezes ela se refere como escolha lexical, escolha de léxico, escolha de palavras, escolha de termos, seleção lexical, e essa coisa de usar o escolha, né, muitas vezes, ou seleção, que marca uma preocupação com a enunciação mesmo, né, com o enunciador. Então, existe um enunciador que seleciona porque tem um propósito, né? Então, é uma associação mais o léxico que o uso e se distanciando um pouco daquela coisa do isolamento da palavra, das listas, algo que se extrai do texto e tal. Então, para a gente verificar um pouquinho exemplos disso na própria base, no que tange ao estilo, serão levadas em conta as escolhas de léxico de acordo com a situação de produção, a forma e o estilo de gênero. Isso é um trecho do eixo Análise Linguística Semiótica, em que a escolha do léxico está associada ao gênero, por exemplo, né? Nesse segundo exemplo, quando roteirizamos um podcast, ou quando na leitura de um texto pensa-se que a escolha daquele termo não foi gratuita, também do eixo Análise Linguística Semiótica, eu gosto desse porque a escolha do termo, né, a escolha lexical, não foi gratuita, né? Então, assim, tem um propósito comunicativo, então tem uma face, né, pragmática aqui colocada, né? E esse último exemplo, identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical. Então, é interessante que a base, ela usa muito essa expressão, né? Até um pouco demais, né? Efeitos de sentido. Mas aqui é legal, porque o léxico está associado a... Então, assim, escolher, né? Escolher léxico, escolher uma palavra no processo de construção do enunciado provoca, né? Leva a um determinado efeito de sentido, né? Bom, então... esse avanço em relação à tradição antiga, que é uma observação de que o léxico precisa ser estudado em função, né? No seu uso articulado, primeiro um domínio semântico, né? Ou seja, os enunciadores escolhem para construir sentido, né? E um domínio pragmático, escolhem porque tem um propósito comunicativo, né? Sem contar também essa face interacional do processo, escolhem preocupados com a interlocução, em um diálogo com outros discursos pelos quais passou a palavra, né? Então, nós escolhemos mostrar agora como o estudo do léxico pode ser desenvolvido desde o início da educação básica, reunindo essa perspectiva de escolha a um processo de construção do enunciado, que é a referenciação, né? Então, de acordo com a Marília Moura Neves e o André Coneglian, o falante vai escolhendo, então aqui está a escolha, né? Segundo seus propósitos de comunicação, a face pragmática, e a de busca de carga significativa, a face semântica, os pontos pertinentes de inserção dos objetos do discurso. Então, que a gente pergunta como que o léxico contribui e constrói, né, essa retomada e manutenção dos objetos de discurso no correr do texto, necessariamente avaliando a capacidade de apreensão dos seus parceiros de comunicação. André Antunes vai dizer que os recursos vocabulares podem servir ao processo de referenciação, como o uso de sinônimo, hiperônimo ou descrição. É o que a autora chama de continuidade referencial e se refere às unidades lexicais que funcionam como nexos coesivos, né? Então, agora, a Silvana, que é mestranda do Prof. Letras, vai fazer um relato de uma prática de sala de aula, que é o objeto de estudo dela no Prof. Letras, com alunos do 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais, mostrando como o léxico atua na instalação e manutenção dos referentes, né, dos objetos discursivos sobre os quais falamos nos enunciados, com ênfase para essa perspectiva do léxico como escolha. Então, agora, Silvana, pode vir. Passa aqui, já trouxe. Você quer mostrar sua cara, né? Não precisa. Depois no final, né? No final, no final você tira e fala. Bom dia, eu sou a Silvana e eu vou mostrar aqui, apresentar um pouco, né, um exemplo de como trabalhar o ensino do léxico no uso e na referenciação, utilizando como estratégia o processo de reescrita coletiva. Para começar a falar do processo de reescrita coletiva, ele apresenta algumas etapas, então eu vou mencionar aqui quais são essas etapas. Primeiro é passar o texto do aluno na lousa ou colocar em cartaz. Então, os alunos do 4º ano, eles produziram um texto, eles fizeram um reconto de uma lenda indígena da Vitória Régia,
Quando eles entregaram o texto, que eu fiz a leitura, eu identifiquei muitos problemas de referenciação, a retomada do referente. Então, foram selecionados alguns trechos e um dos textos na íntegra para fazer o processo de reescrita e trabalhar essa questão da retomada do referente. A segunda etapa, os alunos indicam o que precisa ser ajustado e anotamos as sugestões em cima. Então, o trecho que foi passado na lousa foi esse aqui que eu vou fazer a leitura e que está na imagem. Um dia, ela estava andando e viu um lago, e ela pensou que a lua caiu dentro do lago, e ela entrou dentro do lago, na esperança de beijá-lo. Como nós estávamos fazendo atividades referentes ao processo, né, de referenciação, em que os alunos estavam identificando a diferença entre a repetição que provoca um efeito de sentido no texto e a repetição que prejudica a fluidez do texto, então, quando foi feita a leitura desse trecho, eles logo identificaram a repetição da palavra ela e da palavra lago. Então, eles me disseram e eu fui lá na lousa e grifei. E no decorrer do processo de reescrita, eles foram dando sugestões. Quais palavras poderiam se encaixar, né? Poderiam substituir essas palavras que estavam sendo repetidas. Depois que eles falaram, né, as sugestões, essas palavras são anotadas acima, né, daqui serão retiradas, e eles fazem uma leitura novamente. Identificando que está adequado o trecho que eles reescreveram, esse trecho, ele é reescrito, né, reescrever o texto juntamente com o aluno. Então, de um lado da lousa, fica o texto com os ajustes, e do outro lado, eles vão me falando, ditando, né, e eu vou escrevendo, incluindo os ajustes que eles fizeram, para que as crianças percebam que não é só indicar, não é só trocar a palavra, mas sim fazer a reescrita desse texto novamente, incluindo essas escolhas. E aí o trecho ficou: um dia, Nayá estava andando e viu um lago. Então, ela pensou que o deus Lua caiu dentro dele. E a jovem indígena entrou na água na esperança de beijá-lo. Uma das etapas que compõe o processo de reescrita coletiva é o diálogo para a escolha da palavra que melhor se encaixa ao contexto, a sistematização do conhecimento. Nesse trecho que nós fizemos a reescrita, apareceu a dúvida em que palavra seria escolhida para substituir o lago. Então, os alunos falam as sugestões dele, que aqui no slide está água, rio, lagoa e riacho. E depois de discutirem, de fazerem a leitura do trecho, incluindo cada uma dessas palavras, eles fazem a que acham mais adequada, né? Escolhem a palavra que melhor se adeque ao texto que eles estão fazendo a reescrita. Como nós estávamos fazendo atividades sobre a referenciação, antes de iniciar o processo de reescrita, os alunos já estavam percebendo essa diferença, né? Entre a repetição intencional e a repetição que prejudicava o texto. Uma das atividades que foi realizada foi o levantamento de palavras utilizadas em diferentes gêneros para retomar o referente Nayá, que era a personagem principal da lenda indígena. Então, os alunos, eles leram o texto da lenda da Vitória Régia, eles assistiram a um vídeo ilustrativo da lenda, eles leram um texto de divulgação científica sobre a planta, assistiram a um vídeo de divulgação também sobre a planta e ouviram uma canção que relatava a história da lenda, né? Depois de ouvir, assistir e ler os textos, esses gêneros, nós fizemos um levantamento de todas as palavras que apareciam nesses gêneros para retomar o referente que era a Nayá, a personagem principal da lenda. A atividade ajudou muito na hora de fazer a reescrita dos trechos, porque aumentou o vocabulário das crianças, eles tiveram mais opções na hora de fazer a recategorização. Um dos trechos escritos trabalhado, foi apresentado aqui. Uma noite, ela acordou com a claridade da lua. Essa noite, a lua estava muito brilhante. Então, ela resolveu sair da aldeia e foi observar a lua numa lagoa. E ela viu a lua na água. No momento, pensou que a lua tinha caído do céu.
Como nós já tínhamos feito atividades de repetição, né, a intencional e a que prejudicava o texto, eles logo que foi feita a leitura, eles identificaram a repetição da palavra ela e da palavra lua. Quando foi feita a reescrita, logo no início, na hora, eles acharam que seria interessante introduzir o referente com a palavra nayá, com o substantivo nayá, porque eles disseram que precisava apresentar a personagem, que logo no começo do texto tem a necessidade de se apresentar a personagem. Na segunda ocorrência, para fazer a recategorização, houve uma discussão em que surgiram várias possibilidades. Eles sugeriram jovem guerreira, jovem indígena, índia, garota. Só que a palavra garota e a palavra índia, logo eles descartaram. Índia porque eles já tinham ouvido alguns depoimentos de pessoas diferenciando, né, o sentido da palavra índia e indígena. Então, eles optaram por indígena. E garota, nós tínhamos feito um levantamento de palavras da lenda indígena, relacionada ao campo semântico indígena, e eles concluíram que garota não combinava. Eles falaram, professora, não combina, tinha que ser ou jovem guerreira ou indígena, mas garota não dava certo. E, utilizando a jovem guerreira, eles construíram essa expressão nominal e observaram que nessa construção eles caracterizavam a personagem. E, além disso, depois eles poderiam utilizar essa expressão separada. Então, eles poderiam usar a jovem e depois a guerreira, e ajudaria a evitar a repetição. Em relação à lua, eles também introduziram o referente com o nome lua e depois eles queriam colocar Jaci. Só que quando um sugeriu, o outro falou que precisava explicar quem era Jaci, porque senão as pessoas não iam saber quem era. Então, eles acrescentaram a expressão Deus Lua e fizeram a mesma coisa. Além de caracterizar o personagem, no final do trecho, eles desmembraram Jaci e Deus Lua para poder evitar a repetição. E aí deixou o trecho da seguinte forma: uma noite, Nayá acordou com a claridade da lua. Nessa noite, Jaci, conhecido como Deus Lua, estava muito brilhante. Então, a jovem guerreira resolveu sair da aldeia e foi observá-lo numa lagoa. Chegando lá, a jovem viu o reflexo de Jaci na água e, na hora, pensou que o Deus Lua tinha caído do céu. Para finalizar, esse último trechinho aqui, ó. O poderoso Deus Tupã ficou com muita pena que a transformou em uma flor chamada Vitória Régia. Esse trecho foi retirado do texto na íntegra, porque como estávamos trabalhando referenciação, os alunos precisavam ter uma visão de um texto no todo, para não pensar que todas as palavras do texto que retomam o referente têm que ser substituídas. Elas podem ser retomadas no decorrer do texto. Mas quando eles viram a palavra flor, eles acharam que não era adequado, porque no vídeo de divulgação científica, falava que a planta, a Vitória Régia, ela era formada por duas partes. Uma delas era a flor. Então, se colocasse só flor, estariam retirando a outra parte. Então, nas sugestões, teve planta, estrela do mar, estrela das águas e estrela do rio. Logo, eles descartaram estrela do mar, porque observaram que mar e rio eram diferentes, e a planta era do rio e não do mar. Estrela das águas e estrela do rio, eles retiraram da canção e eles optaram pelo hiperônimo planta, deixando o trecho da seguinte forma: o poderoso Tupã, comovido com a história, a transformou em uma planta chamada Vitória Régia. Bom, a partir desses exemplos, foi possível observar que as escolhas elas não foram feitas aleatoriamente, mas sim baseada numa discussão, na interação e nos conhecimentos que eles foram construindo no decorrer das atividades. Oi? Oi? Acabou. Agradeço muito as apresentações. Passando para a nossa última apresentação desta mesa, professora Mariângela de Araújo e professor Fernando de Souza Pereira da Silva, com o trabalho O Ensino do Léxico no Prof. Letras USP.
a terminologia em foco, outro título de impacto na nossa mesa. Então, eu gostaria de convidar primeiro a professora Maria Ângela e, posteriormente, o professor Fernando também para a nossa mesa. Muito obrigada. Então, bom dia a todas e todos. Eu também agradeço aqui a oportunidade de participar desta mesa. Agradeço a professora Ieda, né, que está organizando, que nos fez o convite. E queria dizer que é uma felicidade e um prazer estar aqui com o Luciano, né, com o Antônio Luciano Pontes, com a Karine, com a Beatriz Gil, com a Silvana e com o Fernando, que vai dar continuidade aqui à minha apresentação. Então, dizer que é um prazer. Eu vou tentar fazer uma apresentação breve, porque eu também gostaria de que o Fernando tivesse um pouquinho mais de tempo para falar a respeito dos resultados que a gente tem tido com, né, pensando no ensino do léxico dentro do Prof. Letras. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela e vamos ver aqui se eu consigo fazer isso direitinho. Aqui. Certo. Tenho que minimizar aqui, né? Então, nós denominamos, né, o ensino do léxico no Prof. Letras USP, a terminologia em foco. Então, eu vou iniciar e depois o Fernando dá continuidade. Então, a proposta é falar um pouquinho do contexto do trabalho no âmbito do Prof. Letras, depois observar o que dizem os estudos da terminologia e da educação sobre a aquisição de termos e conceitos, mostrar brevemente aqui 2 exemplos de livros didáticos e depois falar a respeito do trabalho que a gente desenvolve no Prof. Letras com a terminologia. Então, para falar um pouquinho do contexto do trabalho, ele nasce do meu projeto de pesquisa, que é denominado Elaborando um Dicionário de Ciências Naturais para Professores do Ensino Fundamental 1, em que eu trabalho com várias coleções didáticas, e então tenho observado essas coleções, observado como a terminologia é apresentada nessas coleções, e aí identifico, né, algumas questões que me parecem questões de preocupação, e tenho dedicado meus trabalhos a pensar um pouquinho nessa questão da terminologia nos materiais didáticos. E aí eu tenho levado também essas discussões para o mestrado profissional em letras em rede nacional, do qual o Fernando faz parte, né, fez parte, agora já é mestre, também a Silvana, né, é mestranda. Então, quer dizer, há outros estudantes, né, que trabalham também com a questão do ensino do léxico no programa, e aí, embora eu também trabalhe com o léxico comum, eu, nesta apresentação, vou focar o léxico especializado. Então, falando um pouquinho da terminologia, eu trago aqui 2 citações, uma da Cabret e outra da Rosa Estopá. Então, Cabret diz que, quando introduz a teoria comunicativa da terminologia, diz que nossa proposta parte do pressuposto que os termos não são unidades isoladas que constituem um sistema próprio, mas unidades que se incorporam no léxico de um falante, quando este adquire a característica de especialista, por aprendizagem de conhecimentos especializados. E a Rosa também diz que existe uma progressão simultânea e ascendente entre a aquisição do conhecimento de um campo do saber e a aprendizagem das unidades que servem para representá-lo e comunicá-lo.
ela também diz, né, afinal de um trabalho elaborado, que com o trabalho de campo ela pôde ver, com as representações conceituais dos termos da ciência, como eles começam a se desenvolver durante a etapa da aprendizagem básica. Então, ela diz que uma criança de 6 ou 7 anos já conhece palavras das ciências e atribui a essas palavras significado, e é capaz de desenvolver esses conceitos e criar novos a partir desses, né? Os quais vão permitir que ela enriqueça e transmita o conhecimento científico adquirido. Então, mesmo que haja aí, né, no processo, às vezes se utilize as palavras de forma inadequada, mas é ali no ensino básico que a gente começa a desenvolver aí os conceitos científicos e usar palavras para denominá-los. E aqui eu caso tudo isso que foi dito com uma citação que eu gosto de Vygotsky, em que ele diz que o resultado mais importante de todas as investigações nesse campo é a tese solidamente estabelecida, segundo a qual os conceitos psicologicamente concebidos evoluem como o significado das palavras. A essência do seu desenvolvimento é, em primeiro lugar, a transição de uma estrutura de generalização a outra. Então, nós estamos falando daquilo que o Luciano já falava, né, da relação entre forma e conteúdo. Então, como eu disse, né, dentro do Prof. Letras, a gente trabalha com léxico comum, mas também tenho tentado desenvolver um trabalho com o léxico especializado. E como já foi colocado aqui, tanto pela minha colega Beatriz e pela Silvana, né, que é mestranda no Prof. Letras, a gente vê a necessidade de que o léxico ocupe um espaço maior dentro das aulas de língua materna, porque é necessário que a gente desenvolva a competência lexical dos estudantes para que eles possam ser bons leitores e bons produtores de texto. Sem o léxico, sem o conhecimento das palavras, sem saber o que essas palavras significam, é muito difícil a gente formar um leitor. A gente não pode deixar apenas por conta da inferência de ler um texto e achar que eles vão conseguir atribuir um sentido àquele texto sem conhecer as palavras. Então, por isso, eu gostaria de mostrar alguns exemplos aqui nos materiais didáticos. Então, o primeiro exemplo que eu coloco é um exemplo da coleção Buriti Ciências, e é um texto que fala sobre as algas. E aí, esse trechinho diz o seguinte: as algas são organismos que fazem fotossíntese e liberam gás oxigênio no ar. O que é chamado de algas abrange uma grande diversidade de organismos fotossintetizantes, desde organismos unicelulares, como as cianobactérias, os componentes do fitoplâncton, dinoflagelados e diatomáceas, até as algas macroscópicas, que encontramos na praia. Então, o que eu queria dizer é como fazer com que um leitor do segundo ano, né, então, 7 anos, leia esse texto. Será que, sem conhecer o significado dessas palavras, ele consegue atribuir sentido a esse texto? E aqui eu coloco um outro exemplo, que está no Caderno da Cidade, que é um material da cidade de São Paulo, está no livro do 7º ano, dentro de língua portuguesa, e é um texto que é um artigo de divulgação científica. Então, está num capítulo em que eles vão trabalhar esse gênero, né, textual. Então, o título do texto é Por que choramos ao cortar uma cebola? Qual será a química por trás disso? E aí, um trechinho do texto. O vilão desta história é o ácido propenilsulfênico, o fator lacrimogêneo que irrita os olhos e dispara o reflexo da produção de lágrimas em abundância. Ele se forma através de reações químicas em sequência. Quando cortamos a cebola,
rompem-se vacúolos, liberando as enzimas que promovem a formação dos compostos sulfurados, ou seja, algumas células da cebola se abrem e deixam escapar uma série de compostos. Um deles é formado por enxofre, e por isso dizemos ser compostos sulfurados. O sulfóxido do aminoácido cisteína e enzimas chamadas alinases, que provocam a transformação do sulfóxido em ácido propilsulfênico, este ácido sulfênico é instável e decompõe-se num gás volátil. O gás dissipa-se pelo ar e atinge nossos olhos, reagindo com a água e formando uma solução de ácido sulfúrico. E aí, mais uma vez, nós temos um texto e esperamos que o aluno compreenda esse texto sem trabalhar com as palavras que estão inseridas, né, no texto. E é interessante, a minha orientanda de doutorado, né, Lígia Fabiana Silva, ela trabalhou com esse texto com os alunos e é muito interessante que eles não se reconhecem como público-alvo desse texto. Eles sempre dizem que esse texto não é um texto para eles, é um texto para um especialista. E talvez a razão disso esteja justamente na densidade terminológica. Eles não conseguem entender, então eles não acham que é um texto escrito para eles. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria mostrar nesse momento. Por enquanto, eu tenho 2 trabalhos aí orientados no Profiletras sobre terminologia, um que é do Fernando, que vai falar agora, né, a nomenclatura gramatical brasileira na sala de aula, e o outro da Elisa Lourenço Pupim, um diálogo entre o ensino de língua portuguesa e as ciências naturais, a aquisição de termos no ensino fundamental. Então, nós temos levado, né, essa preocupação para as aulas do Profiletras, mostrando que a gente precisa ter um diálogo entre os professores de língua materna e também os professores de outras disciplinas. O Fernando vai falar um pouquinho a respeito do trabalho que ele desenvolveu no mestrado profissional em letras, e depois ele vai falar também de um trabalho que ele tem desenvolvido na formação de professores de língua portuguesa nessa interdisciplinaridade. Então, agora é com você, Fernando. A primeira. Pronto. Que bom. Bom, bom dia. Vou dar continuidade à apresentação. Sou egresso do Profiletras, como a professora Maria colocou, da segunda turma. E eu desenvolvi esse trabalho aqui, essa pesquisa na nomenclatura gramatical brasileira na sala de aula. Primeiro, aqui uma citação do poeta Afonso Romano Santana, escritor: quem sabe o significado das palavras vive mais denso e duplamente, vive quando vive e vive quando palavreia. Essa pesquisa ela surgiu de uma inquietação, algo que para nós, professores de língua portuguesa, é muito comum, e será que para os alunos é realmente comum? Será que ao chegar no nono ano, todas aquelas terminologias que eles foram expostos durante a vida escolar, elas fazem sentido, né? O que eles compreendem, o que ficou? Então, como os estudantes do nono ano do ensino fundamental compreendem a terminologia gramatical da língua portuguesa? Inicialmente, eu queria abraçar o mundo com a terminologia da língua portuguesa, eu queria estudar vários termos, mas a professora Maria Ângela me situou, me chamou para a realidade, e eu fiquei apenas com as classes de palavras, com as 10, e eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Falar só rapidamente sobre a nomenclatura gramatical brasileira, porque ela nasceu ali em 1959, quando ela foi publicada, com o intuito de normatizar mesmo a nomenclatura, de simplificar, porque havia um grande caos terminológico. E havia muitos conceitos, né, muitos termos para determinados conceitos. Tem até um exemplo aqui que eu vou colocar para vocês. Então, a nomenclatura gramatical brasileira nasceu como uma política mesmo aí do Ministério da Educação, com esse intuito de uniformização mesmo, né, de norma, por isso que ela tem esse caráter aí normativo.
Então, um exemplo aqui que o professor Chidiac traz é de um vestibular daqui no Rio de Janeiro, na frase "o bom brasileiro zela pelo progresso no Brasil", então proposta para os alunos de odontologia, a palavra bom aqui, qual é a função dela na sentença, na frase, né? Então, e as respostas eram adjunto atributivo, adjunto restritivo, adjunto limitativo, adjunto adjetivo, adjunto determinativo, adjunto demonstrativo, determinativo e por aí vai. Tudo isso era aceito, tudo isso acontece. Então, precisava realmente de uma organização. E aí, por que da pesquisa, né? Apesar dessa nomenclatura ela não ser objeto de estudo em si na escola, ela é parte do caminho a ser percorrido pelo aluno nas situações de aprendizagem. A comunicação em sala de aula ela é muito importante. A professora Maria Ângela trouxe exemplos aqui. Então, de que adianta o professor? Os alunos escrevem, leem, ouvem esses termos. Será que ele está realmente entendendo aquilo que está sendo colocado, está sendo falado, né? Então, também a pesquisa se justifica por uma questão social também. Os concursos públicos, tem até aqui um exemplo de um concurso da Praia Grande, da prefeitura, em que esses termos são colocados ali como programa de estudo. Então, a pessoa precisa pelo menos se localizar ali. Então, ela precisa estudar substantivo, adjetivo, o que é isso? Então, o foco da pesquisa foram aqui as classes gramaticais, né, incluindo a interjeição também. O objetivo, então, é verificar como o aluno, ao chegar no 9º ano do ensino fundamental, compreende a terminologia gramatical. E aproximar os estudos terminológicos da escola e do ensino, entender a origem e implementação da NGB, buscar a etimologia dos termos, discutir a terminologia utilizada na sala de aula, analisar os conceitos nos livros didáticos, nas gramáticas, e propor uma atividade pedagógica para facilitar o trabalho com a nomenclatura em sala de aula. É muito interessante esse caminho aqui que eu vou falar para vocês, para perceber como é que vem na gramática, como é que vai para o livro didático, como é que chega no aluno. Por meio da pesquisa de campo, então, foi aplicado um questionário, os alunos tinham que colocar ali o que ele entendia, então tinha o termo, sem texto, na verdade, né, era só ali o termo gramatical e o que ele tinha que responder ali o que ele sabia. Então, alguns alunos responderam, definiram, outros definiram por exemplo, e quando não sabiam, eles colocavam apenas não sei ou não lembro. E aqui, então, só um exemplo que a pesquisa eu fui buscar na professora Maria Helena Moura Neves, então aí a questão greco-latina, né, a origem, na verdade, nos gramáticos. Então aí a gente vê que são definições bem técnicas, são 5 gramáticos, né, eu coloquei 3 aqui, né, o Segalo, Napoleão Mendes e o Bechara, mas também tem o professor Castilho e Evandelias. Nos livros didáticos, então, aí a gente percebe que eles se aproximam muito, são definições bem parecidas, né? Mas muito ali numa definição tradicional, pensando aqui apenas no substantivo. Palavras que nomeiam seres reais ou imaginários, palavras que usamos para nomear, palavras que nomeiam seres, é a classe de palavra que dá nome a tudo que existe. Tem um outro livro que traz mais uma definição por exemplificação. Então, aqui um quadro só para vocês perceberem como é que eles definiram, como é que foi a coleta de dados aqui da definição dos alunos. Fiz com 2 turmas, né, nono A e nono B. Então, alguns tinham definição, outros apenas a exemplificação, alguns traziam as 2 coisas, e uma definição mais escolar ou menos escolar. A mais escolar nós consideramos as que se aproximavam aqui mais dos livros didáticos, e sem definição quando eles não definiam. Então, essa parte aqui é interessante para vermos aqui como é que os alunos definiram. Então, o aluno, o E, por exemplo, eu denominei por letras do alfabeto os alunos. Em geral, tudo pode ser considerado um substantivo, depende do tipo de substantivo. Exemplo, substantivo composto, aquele que compõe algo. Matilha pode ser considerado um substantivo composto. O outro aluno definiu, é tudo que dá nome a alguma coisa. O aluno H, nome próprio, nome comum. É quando se dá nome às pessoas e às coisas, substitui palavras, é o que classifica e dá nome às coisas, é o nome ou algo próprio, por exemplo, Brasil, caneta, Maria. Os alunos que apenas exemplificaram colocavam palavras como animais, objetos, enfim.
E aí a gente percebe que metade dessa turma fez uma definição e outra metade não apresentou nenhuma definição. A outra turma também seguiu mais ou menos de maneira parecida. Nome, exemplo, João, casa, carro, coisas, é o que dá nome. Então, isso apareceu bastante aqui nas definições. Elas se definiram um pouquinho mais. Apareceu aqui uma sem definição, né, um pouco maior do que na outra turma. E aí, de um total de 32 alunos, somando essas duas salas, quase a metade apresentou definição sobre substantivo, sendo 10 definições mais escolares e 4 menos escolares. Isso a gente está falando de uma classe aberta, substantivo, verbo, eles foi um pouco mais tranquilo. Mas aí, quando vem preposição, por exemplo, aí vocês só percebem aqui que a dificuldade é maior para definir. Então, a respeito do termo preposição, o aluno já conceituou. A preposição vem depois do verbo, lhe dá uma característica. Falar sobre o que alguém está fazendo. É o que liga duas palavras, exemplo de. Então, o aluno aqui... Na outra turma, 2 alunos definiram o termo, porém de maneira menos escolar. É quando substitui o nome. Então, eles fizeram uma confusão com pronome. O exemplificou, confundindo preposição também com conjunção. Ele incluiu o que ali, enfim, o e. E aí você vê que percebemos a dificuldade maior aqui nessas definições. E aí, se a gente for pensar que o 9º ano é um ano em que outros conteúdos linguísticos eles são trabalhados na sintaxe, por exemplo, as orações subordinadas substantivas, adverbiais, adjetivas, a concordância, regência, verbal. Então, todas essas classes de palavras elas aparecem no 9º ano. Então, e nós temos aqui uma constatação de que realmente há uma dificuldade aí nessas definições, mas que também advém aí de uma questão dos livros didáticos, de não ter também pesquisas voltadas nessa área, preocupação, na verdade, né, com essa questão, que é muito importante. E aí, vocês estão vendo agora um monte de termos de matemática. Esse é o trabalho que, como a professora colocou, eu realizo na Prefeitura de São Caetano do Sul. Como professor formador em língua portuguesa, eu fiz uma formação junto com a professora de matemática, com os professores. E pensando na questão da leitura, das questões problemas de matemática, e aí, porque muito se fala que o aluno ele erra, ele tem problema de leitura, mas que leitura, né? É apenas qual tipo de leitura, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, essa infinidade de terminologia que o aluno ele é exposto aí. Em matemática, por exemplo, né? Isso só colocando aí os termos soltos, vértice, raiz, numerador. E aí, por exemplo, uma situação simples aqui, o dobro de um número equivale ao número posterior desse número. Então, às vezes são palavras até simples, mas que o dobro, será que o aluno sabe o que é dobro? Um número, né? O que é um número? É o x, equivale. Então, é realmente a necessidade de atenção mesmo dos docentes e dos pesquisadores em deixar esses termos mais próximos ali desse certificado, de que o aluno realmente vai compreender isso para que ele possa executar o que é solicitado, enfim. Diferença, né, que é quando você está tratando de subtração, razão, que isso que é fração. Então, por exemplo, razão, divisão entre 2 números, é fração, produto, é multiplicação, diferença, subtração, tudo isso aparece, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, a gente tem preposição, por exemplo, que a razão de 3 por 4 é... Então, esse D aqui indica uma multiplicação. Dividir 6 por, o por indica uma divisão. Aqui a gente tem uma conjunção E, arte e 2 livros de matemática. Um livro de arte e é uma adição. Então, tudo isso é importante de ser trabalhado, de ser esmiuçado com os alunos, né? E aí, por fim, aqui uma citação da professora Rosa Stopar: a ciência é representada, transferida, explicada e aprendida através de palavras especializadas, também conhecidas como termos. O acesso ao conhecimento especializado permite o uso adequado e preciso da terminologia. E é isso, eu acho que eu estourei um pouquinho, mas foi. Muito obrigado. Muito obrigado. Então,
finalizamos esta mesa. Creio que não haja tempo para perguntas. Não tem, né? Tá meio... As pessoas enviando, os colegas... Deixa eu ver aqui. Escrever, né? Sim, Vocês podem escrever diretamente para os expositores. Se tiverem dúvidas sobre e-mail, a gente também fornecer, tá? Eu creio que pelo adiantado não é mais possível fazer as perguntas, então encerramos, né, esta mesa, né? Passando aqui a visualização do pessoal, a gente agradece. Prosseguimos a programação conforme, né, combinado. Obrigada.